No mundo da Grã-Bretanha anglo-saxônica devastada pela guerra, reis eram lembrados pelo poder, pelas conquistas e pelo derramamento de sangue, mas poucos como Osvaldo da Nortúmbria. Osvaldo não foi simplesmente um rei, ele se tornou algo muito maior na imaginação da Grã-Bretanha medieval. Um santo guerreiro, um governante sagrado cuja memória inspirou devoção por séculos após sua morte. Como rei da Nortúmbria, Osvaldo governou um dos reinos mais poderosos da Inglaterra primitiva, unindo Bernícia e Deira sob uma única coroa. Sua autoridade se estendia além da própria Nortúmbria, e ele foi reconhecido como Bretwalda, o Senhor Supremo da Bretanha, um título reservado para os poucos reis cujas influências dominavam o mundo anglo-saxão. Mas o legado de Osvaldo não terminou com seu reinado. Após sua morte, sua reputação se transformou em algo quase lendário. Um poderoso culto medieval cresceu ao seu redor, alimentado por histórias de santidade, milagres, relíquias e favor divino. Para seus seguidores, Osvaldo não era apenas um rei caído. Ele era um protetor sagrado, uma figura de mártir e um símbolo da realeza cristã. Seu corpo, suas relíquias e até mesmo os lugares ligados a ele se tornaram objetos de intensa devoção. Por toda a Inglaterra medieval e além, o nome de Osvaldo carregava um peso extraordinário. Igrejas foram dedicadas a ele, peregrinos o homenagearam, cronistas o elogiaram. Sua imagem se tornou um dos grandes exemplos do rei guerreiro santo. Esta é a sua história. Ele nasceu na Casa Real da Bernícia, o reino anglo do norte que se tornaria metade da Nortúmbria. Seu pai era Etelfrido, um dos reis guerreiros mais temidos da Grã-Bretanha anglo-saxônica primitiva, um governante pagão lembrado por seu poder militar, ambição implacável e dominação do norte. Etelfrido foi o primeiro grande rei a unir Bernícia e Deira sob um único governo, criando a base política do que se tornaria o Reino da Nortúmbria. Seu reinado foi construído através da conquista e, para as gerações posteriores, ele representava o velho mundo da realeza pagã, força, linhagem, guerra e a espada. Osvaldo nasceu nesse mundo. Ele não foi criado como filho de um santo pacífico, mas como filho de uma dinastia endurecida pela batalha. Sua família pertencia a uma elite governante onde o poder real era conquistado e defendido pela violência. O poder era frágil, linhagens rivais aguardavam por qualquer sinal de fraqueza, e a sobrevivência de um príncipe dependia da sorte, lealdade e força. Mas a vida de Osvaldo foi marcada por desastres desde cedo. Quando seu pai, Etelfrido, foi morto, o jovem Osvaldo e seus irmãos foram forçados ao exílio. Seus inimigos tomaram o poder na Nortúmbria e Osvaldo foi obrigado a crescer longe do reino que ele nasceu para herdar. Esse exílio iria transformá-lo. Longe da corte pagã de seu pai, Osvaldo entrou em um mundo diferente, moldado pelo cristianismo irlandês e gaélico. Ele passou parte de sua juventude entre o povo dos Dalriata e a comunidade cristã ligada a Iona, onde conheceu a fé que mais tarde definiria seu reinado e sua memória. Assim, a identidade de Osvaldo foi forjada entre dois mundos: a ancestralidade guerreira pagã de Etelfrido, o primeiro grande unificador da Nortúmbria, e a cultura cristã do exílio, que o formou em um novo tipo de príncipe. Quando Etelfrido morreu, Edwin se tornou o rei da Nortúmbria e restaurou a dinastia deirana ao poder. Sob seu comando, a Nortúmbria se tornou um dos reinos dominantes da Bretanha. Assim como Etelfrido antes dele, Edwin foi um governante de grande ambição, mas seu reinado marcou um grande ponto de virada: a chegada e a disseminação do cristianismo na corte nortúmbria. A conversão de Edwin se tornou um dos momentos mais marcantes na história religiosa do norte. Por meio de suas conexões matrimoniais e da missão de Paulo Paulino, o cristianismo entrou na família real e ganhou força política. A nova fé não era apenas uma crença privada. Ela passou a estar ligada à realeza, à diplomacia e à futura identidade da Nortúmbria. Mas esse início cristão era frágil.
Quando Edwin foi morto, a Nortúmbria se fragmentou mais uma vez. A unidade que ele havia construído desmoronou e os reinos de Bernícia e Deira se separaram sob governantes diferentes. Neste momento de crise, o cristianismo sofreu um grande revés. A fé que havia começado a se espalhar sob Edwin, de repente perdeu seu protetor real. No caos que se seguiu, o paganismo voltaria. 2 governantes surgiram no norte, Etelfrido, irmão de Osvaldo, na Bernícia, e Osrico, parente de Edwin, em Deira. Ambos tinham conexões com o mundo cristão, mas ambos foram lembrados por escritores cristãos posteriores como tendo abandonado a fé e retornado ao governo pagão. Mas nenhum dos dois conseguiu trazer paz para o norte. De acordo com Beda, Osric tentou sitiar Cadwallon, o poderoso rei galês que ajudou a derrubar Edwin. O cerco terminou em desastre. Cadwallon rompeu o cerco, derrotou Osric e o matou. Depois disso, Cadwallon dominou Bernícia e Deira. Beda lembrava de seu governo como cruel e destrutivo. O reinado de Etelfrido foi igualmente curto. Esperando acabar com o derramamento de sangue, ele foi até Cadwallon para negociar a paz, mas o encontro terminou em traição. Etelfrido foi assassinado e a Nortúmbria ficou sem liderança, quebrada e vulnerável. Foi nesse momento que Osvaldo, irmão de Etelfrido, retornou após cerca de 17 anos de exílio. Ele passou grande parte de sua juventude longe de sua terra natal, possivelmente entre o povo de Dalriada, onde conheceu a fé cristã. Agora, após 17 anos afastado, ele voltou para reivindicar a coroa da Bernícia. A luta que se seguiu decidiria o futuro da Nortúmbria. O exército galês de Cadwallon parece ter marchado para o norte a partir de York, seguindo a antiga estrada romana conhecida como Deer Street. Osvaldo, diante de um inimigo perigoso e provavelmente em menor número, escolheu cuidadosamente o campo de batalha. Seus homens assumiram uma posição defensiva perto da muralha romana, cerca de 6 quilômetros ao norte de Hexham. Na noite anterior à batalha, a tradição diz que Osvaldo recebeu uma visão de São Columba. Na visão, o santo prometeu que Osvaldo seria vitorioso. Fortalecido por essa mensagem, Osvaldo preparou seu exército para a batalha que estava por vir. Ele posicionou suas forças para o leste. A posição deles era protegida pelo próprio terreno. O penhasco de Brady protegia um dos flancos, enquanto a muralha romana protegia o outro. Isso obrigou o exército de Cadwallon a atacar por um espaço estreito, onde não podia aproveitar seu maior número de soldados. Antes do início da batalha, Beda diz que Osvaldo ergueu uma cruz de madeira e rezou com seus homens. Acredita-se que a força galesa era maior, mas o terreno lhes foi desfavorável. Confinados entre o rochedo e o muro, eles não conseguiram cercar os nortúmbrios nem trazer toda a sua força para a batalha. Ninguém sabe exatamente quanto tempo a batalha durou ou quantos homens caíram, mas por fim a linha galesa se rompeu. O que se seguiu foi uma retirada desesperada. Os homens de Cadwallon fugiram ao sul, perseguidos pelos nortúmbrios. Vários foram abatidos enquanto fugiam. Segundo Beda, o próprio Cadwallon foi capturado cerca de 10 milhas ao sul do campo de batalha e então foi morto. Para Osvaldo, a vitória foi surpreendente. Um exército menor havia derrotado um maior, e para os cristãos posteriores, o resultado parecia milagroso. O campo de batalha ficou conhecido como Heaven Field e, com o tempo, tornou-se um local de peregrinação. Lá, a história de Osvaldo mudou para sempre. Ele já não era apenas um príncipe exilado retornando para reivindicar sua herança. Ele se tornou o rei escolhido por Deus, o guerreiro da Nortúmbria e o santo cuja vitória ecoaria através dos séculos. Na crônica anglo-saxônica escrita no século IX, Osvaldo é lembrado como um Bretwalda, um dos raros reis cujo poder alcançou muito além do seu próprio povo. Outro escritor antigo o descreveu em termos ainda mais grandiosos, como um governante ordenado por Deus para exercer autoridade sobre toda a Grã-Bretanha.
É difícil saber até onde o poder de Osvaldo realmente se estendia, mas é claro que ele era amplamente reconhecido como um soberano supremo. Beda afirmou que Osvaldo trouxe sob seu domínio todos os povos e províncias da Grã-Bretanha, os ingleses, os bretões, os escoceses e os pictos. Isso pode ser um exagero, mas mostra a dimensão da reputação de Osvaldo. Embora Edivino já tivesse aceitado o cristianismo na Nortúmbria anos antes, foi Osvaldo quem deu raízes mais profundas à fé no norte. Logo após se tornar rei, ele pediu aos cristãos irlandeses que enviassem um bispo para ajudar a converter seu povo. O primeiro bispo que eles enviaram era severo demais e sua missão fracassou. Então veio Aidan, um missionário mais gentil e paciente. Osvaldo deu a ele a ilha de Lindisfarne, que se tornou o centro do trabalho de Aidan e uma das grandes esperanças, lugares sagrados do cristianismo anglo-saxão. A missão de Aidan foi um sucesso e Osvaldo o apoiou de perto. Beda até nos conta que, quando Aidan pregava, Osvaldo às vezes atuava como seu intérprete, já que Aidan ainda não falava o inglês antigo, enquanto Osvaldo havia aprendido irlandês durante seus anos de exílio. Desde a morte de Eduino da Nortúmbria na Batalha de Hatfield Chase, no ano de 633, o poder da Nortúmbria estava preso em uma amarga luta contra a Mércia. A queda de Eduino foi um desastre para os nortúmbrios. Ele tinha sido um dos maiores reis de sua época. Embora Osvaldo tivesse matado Cadwallon e restaurado o poder nortúmbrio, um inimigo permanecia, Penda da Mércia. Penda foi um dos governantes mais formidáveis da Grã-Bretanha anglo-saxônica. Ele era um rei pagão, um guerreiro da velha ordem e um inimigo implacável da dominação nortúmbria. Enquanto Osvaldo representava a realeza cristã, a santidade e restaurava o poder do norte, Penda representava a independência da Mércia, a resistência pagã e o feroz mundo político ao sul do Humber. Desde a morte de Eduino, a Mércia vinha impedindo a expansão nortúmbria. Osvaldo havia se tornado um Bretwalda, um rei cuja autoridade ia muito além da Nortúmbria. Penda não podia permitir que o poder nortúmbrio dominasse as terras centrais da Grã-Bretanha sem oposição. Cedo ou tarde, esses dois reis inevitavelmente se enfrentariam. No ano de 642, Osvaldo e Penda se encontraram em batalha em Maserfield. Beda faz apenas um relato breve da batalha, mas o que ele registra se tornou central para a lenda de Oswaldo. A luta foi desfavorável para os nortúmbrios. Oswaldo viu que estava cercado, que a derrota estava próxima e que muitos de seus homens estavam prestes a morrer. Naquele momento final, segundo Beda, Oswaldo rezou não por si mesmo, mas pelas almas de seus soldados. Disse que ele exclamou: "Que Deus tenha misericórdia das almas deles." Foi essa imagem que moldou sua memória por séculos, não apenas como um rei morrendo em batalha, mas como um governante cristão rezando por seus homens enquanto a morte se aproximava deles. A própria batalha deve ter sido brutal. O exército de Osvaldo foi derrotado e o rei da Nortúmbria foi morto. Para Penda foi uma grande vitória. O homem que havia restaurado a Nortúmbria, governado como soberano e levado o cristianismo ao norte, estava morto. Mas o que aconteceu em seguida transformou Osvaldo de um rei derrotado em uma figura semelhante a um mártir. Após a batalha, o corpo de Osvaldo foi mutilado. Sua cabeça e braços foram cortados de seu cadáver e colocados em estacas ou postes pelo inimigo. Para os vencedores pagãos, isso pode ter sido um ato de triunfo e humilhação, a exibição pública dos restos mortais de um rei derrotado. Mas para os cristãos, isso se tornou algo muito diferente. O corpo desmembrado de Osvaldo se tornou as relíquias de um santo. Seu irmão e sucessor, Ossuil, mais tarde recuperou os restos mortais. A cabeça, os braços e os ossos de Osvaldo foram valorizados, transferidos e homenageados. Seu corpo, que os homens de Penda tentaram desonrar, tornou-se sagrado. O que era para ser um sinal de derrota tornou-se prova de santidade. Beda registra que milagres logo foram associados às relíquias de Osvaldo e ao próprio local onde ele morreu.
Acreditava-se que o solo de Maserfield tinha poder de cura porque havia sido tocado pelo sangue dele. As pessoas iam até o local, pegavam terra do campo de batalha e a usavam para curas. Diziam que tanta terra foi retirada que ficou um buraco profundo no chão. O braço dele era lembrado com especial reverência. Beda diz que a mão e o braço de Osvaldo permaneceram incorruptos, preservados como um sinal do favor divino. Esse já não era mais um corpo real comum. Era o corpo de um santo, um rei guerreiro cuja santidade foi revelada através da morte. O culto a Osvaldo se espalhou rapidamente. Ele foi lembrado como um rei cristão que morreu nas mãos de um inimigo pagão. Sua derrota foi transformada em uma história de sacrifício, realeza e sofrimento de mártir. As igrejas o homenagearam. Peregrinos buscavam suas relíquias. Cronistas o elogiaram como um dos grandes governantes santos do mundo anglo-saxão. Mas politicamente as consequências da batalha foram severas. A morte de Osvaldo destruiu a unidade que ele criou. A Nortúmbria se dividiu mais uma vez entre suas duas antigas metades. No sul, Deira escolheu seu próprio rei, Oswine. No norte, Bernícia passou para o irmão de Osvaldo, Oswil. O grande reino que Osvaldo havia restaurado estava mais uma vez dividido. Para Penda, a vitória confirmou Mércia como uma grande potência na Grã-Bretanha. Ele havia ajudado a derrubar Edwin e agora havia matado Osvaldo. Dois grandes reis da Nortúmbria haviam caído em lutas relacionadas ao poder da Mércia. Penda tornou-se o grande senhor da guerra pagão que enfrentava os reis cristãos do norte. Osvaldo pode ter perdido seu reino, seu exército e sua vida, mas sua morte deu origem a um dos cultos reais mais poderosos da Inglaterra primitiva. A cabeça decepada, os braços erguidos em estacas, o campo de batalha ensanguentado, a oração por seus homens moribundos, tudo isso se tornou parte da criação de um santo. Osvaldo da Nortúmbria foi lembrado não apenas como um rei derrotado, mas como um santo guerreiro, um Bretwalda e um governante sagrado cujo corpo, morte e memória inspiraram devoção por séculos. Gostaria de agradecer imensamente a todos os meus membros. A contribuição de vocês realmente ajuda a tornar todos esses vídeos possíveis. Um agradecimento especial a Stephanie Hassan, Teresa Lux e John Sides. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E em breve nos vemos em mais um History Profiles.